pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série Empreendendo com Dados. Hoje o nosso convidado é o professor Tiago Marques. Eu sou Regina Faria, sou mentora da Formação Ecos e hoje eu vou ser a host de vocês. Deixa eu apresentar, fazer uma breve apresentação aí do Tiago. O Tiago ele é professor do MBA em Business Intelligence, ele é analista censitário do IBGE, ele é fundador, CEO da comunidade estatística StatDados e cofundador também da Casa da Pesquisa Operacional. Tiago, seja muito bem-vindo a esse segundo episódio. Um prazer aí, ter você aqui com a gente. E tem uma coisa que eu esqueci de falar, o Tiago foi meu professor no MBA também, né? Isso é muito importante. Bom demais, né? Então, obrigado aí pelo convite, né? Fico muito honrado, né? Também sei o seu trabalho aí que você faz, né? Nas redes sociais e tudo mais, né? Conheço lá seu Instagram, né? Vejo lá suas publicações. No outro dia eu estava rindo bastante lá com uma lá, você falando dos gráficos, clientes, né? Com seus clientes e tudo mais, mandando Kamehameha lá do Goku. Achei muito massa, muito legal. O pessoal é bem criativo. Não, acho bem legal lá o seu Instagram lá e tudo mais. E com certeza, né? A gente teve essa oportunidade lá na Business School, né? De eu estar como professor e coordenador lá do curso e tudo mais. Maravilha, então fico muito honrado aí pelo convite. Certo. E hoje o nosso foco, né, da websérie é sempre a gente falar sobre o empreender, né? Porque a gente está na era dos dados, a gente está na era das ciências de dados e muita gente procura a formação Ecos, né? Tanto a mim quanto a Bel também, para saber um pouco como que estrutura uma empresa, como que estrutura uma mentoria, consultoria, enfim, diversos nichos que a gente consegue trabalhar nesse mercado, né? Então, a primeira coisa que eu queria saber de você é como que foi essa sua jornada profissional dentro da área de dados, né? E como que você fundou o StatDados, como que você trabalha, né, como professor também, então você trabalha com a docência, como que foi essa sua trajetória? Perfeito. Bom, então, para a gente falar um pouquinho disso, né, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, né, quando eu me formei lá em estatística, né, lá em 2014.2, né, foi quando, de fato, eu me formei e tive ali meu diploma pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, né, aqui do Federal do IBGE aqui no Rio de Janeiro, né, lá na Lapa, né, Sim. Pessoal que conhece aí o Rio, né. Isso. E o meu primeiro emprego foi como trabalhando num grande centro universitário aqui no Rio de Janeiro, né, então eu ajudava muito lá na parte de relatórios acerca da instituição, acerca de modelagem estatística também para evasão de alunos e tudo mais, né. Uhum. Mas, assim, eu sempre tive muito essa veia empreendedora, né, e tudo mais. E quando eu pedi demissão desse emprego, né, eu fui entender um pouco melhor do que estava se falando acerca de ciência de dados, né, e tudo mais. E nessa pegada também, eu sempre gostei muito dessa área de concursos públicos, né, então eu comecei montando, né, o meu primeiro empreendimento, na verdade, foram aulas via Skype, né, então, onde muito antes de pandemia, né, e tudo mais, então lá em Visionário. 2015, mais ou menos, né, um pouco antes, eu já consegui ali alguns alunos e lecionava via Skype, né, voltado para a área fiscal, né, então eram concursos voltados para a Receita Federal, ICMS São Paulo e tudo mais, então são os fiscos, né, mesmo do Brasil, né, então, e começou assim, né, e nessa pegada, né, eu senti necessidade de fazer uma iniciativa lá no YouTube, né, voltada para essas pessoas que estavam querendo passar em concursos, né, envolviam estatística, né, então eu criei esse canal para resolver questões de estatística voltada para a fiscal. Inclusive o nome, né, do canal no original, né, era Estatifisco, né, estatística para a área fiscal, né. Mas nem minha mãe sabia, né, minha mãe achava que era Estatifísico, né. A professora Fabiana Ravaneda, eu lembro que na época, porque assim, o projeto começou como Estatifisco, né, foi tomando corpo e tudo mais, e aí a gente angariou voluntários também para participar do projeto, que a gente não conseguia dar conta sozinho e tudo mais. E nessa pegada, a gente fez uma consulta pública, né? E nessa consulta pública, o Estatifisco virou Statdados, né? Então, a professora Fabiana Ravaneda foi a primeira a agradecer lá, porque ela me falou que ela tinha que gravar 3 vezes o mesmo vídeo, né? Porque ela enrolava a língua falando estatística. Então ela me agradeceu bastante aí. E eu também fiquei muito grato com a galera que contribuiu, porque, ficou perfeito, né?
Stat dados, estatística, TI e dados. Eu falei, cara, genial, né? Então, exatamente. Pô, sabedoria da multidão, né? Então a gente tem a sabedoria da multidão aí das árvores, né? Então. Sim, exatamente. E você viu um problema, né? E já resolveu logo de cara, né? Já criou um produto para resolver essa demanda aí que você tinha visto no mercado, né? Exatamente. E aí, nessa pegada, eu comecei a dar aula também em um curso que estava surgindo na época, né? Que era o Supremacia Concursos, né? Que era um curso bastante desestruturado, né? Eu gravei as aulas de forma presencial e tudo mais, mas eles eram muito desorganizados. Para vocês terem noção, eu gravei desde estatística descritiva até a parte de regressão linear, e eles me repassaram me repassaram ali antes de teste de hipótese, né? Então, tipo, aquela parte ali de teste de hipótese, regressão linear que eu gravei, eles nem me repassaram. Então, tipo, se perdeu, né? E aí eu falei, cara, como é que eu vou comercializar isso aqui, né? Não tem como comercializar um negócio incompleto e tal. O que eu vou fazer? Vou jogar no YouTube, né? Aí joguei no YouTube. Aí, pô, para minha surpresa, deu um boom de audiência absurdo, né? Então, pessoas falando que passaram na prova do Instituto Brasileiro de Atuária, em vários concursos, em disciplinas dentro de graduação mesmo, que eu nem sabia que existia às vezes, né? Psicologia, contabilidade. Eu falei, caramba, cara, que legal, né? Então, eu percebi o poder transformador que tinha, né? O canal do YouTube, a educação digital e tudo mais. E nessa pegada também, eu sempre fui um cara muito técnico, né? E além da parte de concursos, né, da teoria e tudo mais, eu também sempre manjei muito de linguagem de programação e tudo mais, da linguagem R, né? Então, eu queria trazer essa parte mais mercadológica também para o canal, né? E aproveitar também para surfar no hype, né, da ciência de dados e tudo mais, que estava na época muito forte, né? Então, mas como eu não sou unicórnio, né? Então eu tinha que chamar outros profissionais, né? Então eu manjo um pouquinho ali da estatística, mas a galera vindo aqui de engenharia de dados, a parte de negócios, né? Então, deep learning e tudo mais, né? Então, trazer uma galera aí, né? E aí, imagina, né? Lá em 2015, mais ou menos, um maluco lá chegava no teu perfil do LinkedIn, né? E falava, não, pô, tô querendo contribuir aqui para o Brasil, né? Na parte de estatística e ciência de dados e tudo mais. Você não quer fazer um videozinho lá no canal e tal? E aí a gente divulga, né? Os seus vídeos, né? Suas aulas e tudo mais. E na época não tinha muita audiência, né? Então imagina, né? Um louco, né? Aí alguns malucos aceitaram, né, a ideia, né? E na época eu lembro que a professora Fabiana Ravaneda foi uma delas, né? O professor Grimaldi também, né? Então uma galerinha aceitou, né? Os malucos aí, e aí foi crescendo, né? O canal foi crescendo e tal. E a gente foi junto com os voluntários e tudo mais. Aí um belo dia, né? Eu tava lá na verdade, eu tava no Facebook, né? Aí eu vi uma iniciativa muito legal, né, dos meninos chamados Rodrigão e Filipão, né, lá do Minerando Dados, né? Aí eu falei, cara, achei muito legal o vídeo de vocês não querem colocar lá no canal e tal. Aí eles botaram, né, uns vídeos lá no canal e eles mostraram a iniciativa deles, que era o Minerando Dados na época, né? Eu falei, cara, que iniciativa fantástica. Era um ecossistema ali completo de aprendizagem, né, para os alunos e tudo mais, nessa área de ciência de dados e tal. Aí eu falei, cara, que maneiro. E aí eles viraram para mim, né? Eu já tinha contribuído bastante para o projeto deles e tudo mais, fiz aula de estatística lá para eles e tudo mais, né? A gente estava sempre presente lá com os alunos, né? Tirando dúvidas. E aí, cara, um belo dia eles viraram para mim e falaram, cara, não tem nada de estatística hoje no mercado, né? Então, na área de educação digital e tudo mais, né? Produtos. Então, pô, você é um cara que manja de estatística e gosta de divulgar e tudo mais, né? Já tem lá o teu Instagram, né? E tal. Por que você não faz também uma comunidade de estatística, né? E eles mesmos deram o nome, né, para a comunidade, basicamente, né? E aí, cara, ficou, né, comunidade de estatística do professor Thiago Marques, né? Então nasceu ali, né, o meu primeiro produto digital, de fato, né, estruturado, porque aquele do Skype, né? Eu não cheguei a fazer landing page, né, e tudo mais, tudo isso, né? Então a gente começou a estruturar, né, o projeto ali, né? E isso tem mais ou menos uns 4 anos, né? Um pouco mais de 4 anos ali. E aí, cara, a primeira turma, sucesso absoluto, né? Tivemos, muitos alunos e tudo mais. Eu falei, cara, que legal, né? Então, um projeto que realmente, bem legal, dá para você ter ali um networking, né? Que é o que faltava muito na minha faculdade, né? Eu imaginava, cara, como é que eu consigo, né, ter experiência sem ter experiência, né? Então, conhecendo outras pessoas, outros profissionais, né? Você ter esse network é um negócio absurdo, né? Surgem consultorias, enfim. Então, você fomenta, né, todo esse ecossistema, né? E aí os nossos alunos, ao longo do tempo, foram colocados ali nas melhores empresas e tudo mais. A gente já teve aluno na Amazon, Microsoft e outras grandes empresas, né? Então, isso foi crescendo ali, tomando uma proporção, né? Então, hoje a gente tem aí mais de 1.500 alunos e tudo mais. Mas no início, né, é aquele negócio, né, de empreendimento mesmo, né? Aquela eu presa, né?
Exato, você faz tudo. Né? A mestra Regina aí deve saber também que ela também tem o negócio dela, né, na área de educação. E é assim, né? Você começa, né, do início ali, você não tem, né, uma estrutura, né? Você não tem ali um marketing, você não tem nada, você não tem a parte financeira, então você faz tudo, né? Então, Exato. basicamente, comecei nessa pegada, né, de fazer tudo e tudo mais. É óbvio que eu tinha apoio ali dos meninos também do Mineranga, né, que me ajudaram muito, inclusive, me ajudaram a criar o produto, né, me deram toda essa introdução, né, de marketing digital e tudo mais. Então, eu aprendi muito com eles, né? Sim. E, ao longo da vida, né, aí, seguindo esses malucos aí de marketing digital e tudo mais, né, que fica aparecendo aí para você, né? Você abre a geladeira e aparece um deles aí para você, né? Então, aí fui seguindo esses malucos aí, aprendendo algumas dicas e tudo mais, a gente foi melhorando, né, e tudo mais. Aí eu percebi também que não ia conseguir dar conta sozinho, né, da empresa, então eu contratei um estagiário, né, o primeiro estagiário aqui da comunidade foi o mestre Glauber, né, e aí o mestre Glauber, ele era um estatístico da UERJ, né, inclusive eu já estudei também na UERJ, né. Legal. O que você fez na UERJ? Antes de ir para a ENSE, eu fiz estatística na UERJ também, né? Entendi. Só que eu parei lá e fui para a ENSE, né? Depois eu tinha passado nas duas, né? Do vestibular. Aí eu escolhi. E aí, nessa pegada, aí, pô, foi legal, né? Porque eu, ensinei bastante pro mestre Globo e tudo mais, ele aprendeu bastante. Só que ele aprendeu tanto que ele me deixou lá para Globo, né? Então, aí acabou que ele me indicou também. Na verdade, a gente fez um. Ele teve a indicação dele e tudo mais, né? Mas a gente aplicou o algoritmo de pesquisa operacional para selecionar, né, o nosso estagiário. E aí acabou dando o mestre. Foi ele? Foi o mestre Lucas, né? E também acabou indo para a Globo. Eu falei, cara, a Globo tá de sacanagem comigo. Eu falei, pô. Você está treinando tão bem. Estou treinando funcionários para trabalhar na Globo. Eu falei, porra, esses caras estão brincando comigo. Aí eu falei, pô, mas aí tem que, ensinar tudo de novo e tal. Pô, eu falei, cara. Aí tinha o mestre Eric, que já era mega veterano na comunidade, né? Um cara que é muito doidão, né? O cara tem mestrado já em economia, já tem 4 graduações e tal, e ele queria ser estagiário da comunidade. Eu falei, pô, beleza. Então tudo bem, vamos lá. Então, aí ele veio ser o estagiário aqui da comunidade, logo depois, obviamente, ele foi com o background dele, ele também conseguiu lá no Senac, né, trabalhar lá no Sebrae, na verdade, né, no Sebrae, para ajudar as pequenas e médias empresas e tudo mais, né. Legal. E aí, hoje até ele teve promoção e tudo mais, então, tipo, hoje ele não está mais com a gente aqui na comunidade, né, hoje somos eu e a mestra Sá, da nossa equipe de marketing e tudo mais, nossa estagiária lá. Sim. Então, a gente está tocando hoje assim, né, lá na comunidade. Mas, cara, é isso, né? Empreendimento é isso, né? Você tem a ideia, tem que desenvolver aquela ideia, tirar do papel, né? Aprender ali muita coisa, né? E aprender a delegar também, né? Algumas coisas, porque realmente você fica muito doido, né? Da crise de ansiedade, é um negócio Nossa, louco, né? Você não dorme mais, é isso mesmo. E isso tudo que você falou, uma coisa que me chamou muita atenção, é sempre com pessoas, né? Então, assim, o networking realmente é muito importante, né? E isso que você falou de criar uma comunidade é essencial. Você cria a comunidade, mas criar a comunidade para o seu negócio também, né? Então, a gente até no primeiro episódio, a gente estava conversando isso com a mestre Renata do StatGo, como o networking é importante e como eu conheci tantas pessoas, na verdade, todo mundo que eu conheci da parte da área de estatística, da área de dados, ciência de dados, foi online, foi correndo atrás, foi conversando, mandando um meme que fosse. Legal. Né? Mas isso é muito importante, é que aí a gente vai criando... Não, com certeza. Inclusive, a comunidade como um todo, a gente sempre baseou, né, na experiência dos alunos, né? Então, a gente sempre fez a comunidade escutando, né, os nossos alunos. Então, a gente criou, de fato, ali projetos que têm um match bastante grande com o mercado de trabalho, né, e tudo mais. Então, realmente, que atende às necessidades dos nossos alunos, né? Então, sim. Isso é bem legal, bem legal. Sim, você tem métricas muito boas, né? Pessoas já foram para a Microsoft, você já treinou 2 funcionários para a Globo, então realmente você tem métricas muito boas. E durante todo esse tempo, você criou aquele grupo no Skype, depois criou a comunidade. Quais foram assim, os principais desafios que você olha para trás agora e pensa, nossa, aquilo eu pensei que não ia passar, mas passou, que você teve durante esse tempo aí? Perfeito. Bom, como você falou, né? Olhando lá para trás, né? Desde a parte de concursos públicos e tudo mais, eu acho que assim, diferentes tempos na vida, né? Tudo que você faz, você leva ali e aplica em algum momento da sua vida, né? Não é algo à toa, né? Então, lá na parte de concursos públicos, eu aprendi muito
a lecionar para pessoas que não eram da área de exatas, especificamente, né? Então, desenvolvi uma didática muito interessante nesse sentido, né? Então, tudo aquilo que eu aprendi para concurso, né, os macetes e tudo mais, a didática como um todo, né, eu trouxe aqui para as minhas aulas também na parte do mercado, né? Então, tudo que a gente aprende lá atrás, a gente traz, né? E foram N dificuldades, né? Então, desde aquela da época que eu tinha que precisava de alguém ali, né, para poder me ajudar mais, tudo mais, né, para estruturar melhor. Hoje a gente tem aqui na comunidade, a gente tem um time de apoio analítico voluntário, né? Então a gente tem umas 30 pessoas mais ou menos hoje que compõem também parte dos nossos alunos, né, da comunidade, né? Então que a gente já treinou e tudo mais, estão lá com a gente, nos ajudam dia a dia aí, né? E a gente tem feito projetos aí também com os nossos alunos, com IA generativa e tudo mais. Então, tem sido bem interessante aí o projeto, né? Mas as dificuldades são muitas, né? Então, desde você construir, né, a empresa e tudo mais, né? Você entender que você precisa ter um contador, né? Depois, né? Depois que a empresa não deixa de ser MEI, né? E vira uma pequena empresa, né? Que nós somos hoje uma pequena empresa. E aí você precisa de um contador e tudo mais. Então, toda essa estrutura, né, do negócio, de estruturar melhor o marketing, né? Entender que você precisa de um tráfego pago, né? Entender que você precisa melhorar a parte mais profissional do marketing, né? Então, tudo isso aí foi uma dificuldade bastante grande, né? Mas conseguimos aí. Na verdade, vamos superando ao longo do tempo, né? Isso. Exato. Essa semana a gente teve lá na formação, a gente chamou um contador para dar aula só para o pessoal de dados, né? Para quem trabalha nessa área. E, assim, foi uma comoção, né? Porque todo mundo tem muita dúvida sobre isso. E, realmente, quando você sai do MEI e você vai para a microempresa, né? Muda bastante coisa, muda bastante, né? Então, você tem que ter aí bastante coragem também, né? E se organizar muito bem, né? Não, empreender no Brasil é muito difícil, né? É uma tarefa para poucos, né? Porque realmente é complicado, né? Os impostos são elevadíssimos, né? A gente não tem muito incentivo, né? Então, realmente, para quem quer realmente um suor diferenciado, né? Vamos dizer assim. Suor diferenciado. Isso mesmo. E você nota que essa parte, desde o início, você começou na docência, né? Ensinando. Sim. Você acha que isso te ajudou, esse treino constante, te ajudou a você a falar melhor com os teus clientes hoje em dia, também com os teus alunos, né? Como você dá aula também. Não, com certeza. Eu lembro lá, na época do Skype, né, e tudo mais, meus primeiros clientes, né? Eu conversando com a galera, tentando conquistar, né, os clientes e tudo mais. Então, tudo isso, né, comunicação, toda essa comunicação, a parte de vendas, né, e tudo mais, você desenvolve muito, né, com certeza. E são etapas que você passa ali, né, que são bem complicadas, né, mas essa parte da docência ajudou bastante, né. E eu não só dava aulas particulares, na verdade, eu não só lecionava essas aulas, né, para esses alunos, como também fazia consultorias, né? Então, também me desenvolvi bastante nessa parte, né, de ter que precificar, né, os seus serviços e tudo mais, lidar com os clientes, né, e tudo mais, e alguns deles acham, né, que são seu chefe, né? Então, a consultoria é bem pesado, né? Você aprende muito, né? Coisa de... Eu já trabalhei também em multinacional na área de consultoria, né, na UI, também fui tech lead lá na A3 Data, né, em consultoria, e realmente consultoria é um aprendizado intenso, né? Mas também toma muito ali da sua vida, né? É um aprendizado muito bom, né? Mas também é algo realmente que tem que se dedicar bastante também, né? Com certeza. Você tem que saber estruturar, Sim. Você tem que saber também colocar limites. Sim. Você tem que saber como que você vai estabelecer o acompanhamento com o cliente, que aí ele tem 3 dias depois. E aí, o que eu faço? Eu cobro de novo? Já está incluso no preço? Né? O que você apresenta de material para ele também, né? Claro. E nessa pegada de consultoria também, eu já estava desenvolvendo a parte de aula também, né? Porque quando eu apresentava uma solução, eu ia lá e explicava, né? Sim. Não necessariamente quem vai te procurar, inclusive a menor parte, né, vai ser da área de exatas, né? Então, você também tem que desenvolver a parte da entrega, né? Então, como é que você vai gerar valor para o cliente se ele não entende o que você está dando para ele, né? Exato. Então, são pequenas gerações de valor, né? Que você tem que ali, ao longo do tempo, fazer ali para o cliente, né? Então, trabalhar ali com essa geração de valor é muito importante, né? Para ele entender o valor do seu trabalho, né? Com certeza. E a consultoria, ela não precisa ser apenas uma reunião, né? Tem muita gente que pensa isso. Consultoria pode ser diversos modelos diferentes, além
de uma reunião. Você pode fazer uma reunião e você entrega algo no final, você entrega um material, você entrega uma aula, por exemplo, que você já gravou, para você facilitar a sua entrega, né? E diminuir as dúvidas. Você pode fazer Sim, com certeza. formas. Quando eu estava na 3, né, eu aprendi mais fortemente a parte de metodologias ágeis, né? E a metodologia ágil, ela trabalha muito dessa forma, né? Entregando valor ali dentro das sprints, né? Que são tempos determinados ali de entrega e tudo mais. Isso. E agregando valor o tempo todo, pedindo feedback, né? E tudo mais, as retas e tudo mais. Então, a metodologia ágil ajuda bastante na parte de consultoria, né? E eu não tinha tanto conhecimento assim dessa metodologia ainda, né? Mas agregou bastante aí meu conhecimento. E qual foi o projeto que você lembra, assim, seja de consultoria, seja de mentoria ou alguma aula, que fosse muito desafiadora para você? Assim, em termos não só técnicos, mas às vezes do próprio cliente, do perfil do cliente ou da demanda. Deixa eu pensar aqui. Cara, a gente teve projetos desafiadores aí, né? Como eu estava como tech lead lá na 3Data, né? A gente teve um projeto bem interessante que era para precificar seguros de caminhões, né? Que era, você tem que entender o negócio, né, de caminhões, então sempre é aquele negócio, né? Ciência de dados, né? Desde o início ao fim, então você tem que entender do negócio, né? Então, eu que não entendo nada de caminhão, né? Tem que entender por quê, né? Eu precifico menos ou mais, né? Por conta do caminhão, as estradas que ele passa, né? E tudo mais, qual tipo de carregamento que ele está utilizando, né? Então você começa a entender melhor de que forma você vai precificar aquilo ali, né? Sim. E aí lá a gente trabalhou muito com modelo de sobrevivência, né, e tudo mais, para ver quando que uma peça ia falhar, por exemplo, né, qual a probabilidade da peça falhar em determinada faixa de quilometragem, tudo mais. Então, realmente foi um desafio bastante grande, né, a equipe lá, como um todo, né, desenvolveu, e foi bem interessante esse trabalho aí, foi desafiador esse projeto. Imagino. Para uma grande empresa aí. Porque ciência de dados a gente tem que aplicar, não tem jeito, né? E se engana, né, quando acham que é apenas contas e algoritmo e etc. Acho que a parte realmente mais desafiadora é você aprender um pouquinho de cada tema todo dia. Você falou dessa empresa de caminhões, eu lembrei que eu fiz um projeto para uma pesquisadora que ela estava vendo a questão de genética. Sim. Caramba, eu não sei nada daquilo. Eu tive que pegar um livrinho de biologia para lembrar os termos e até conseguir entender o que ela queria, né? Porque a gente precisa entender o que o cliente quer. E o pior de tudo, né? Isso a gente estava até conversando também no primeiro episódio. Muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele quer. E é a gente que tem que falar para ele o que ele quer, né? E isso a gente só consegue falar com a experiência também, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é um dos maiores desafios, né? Porque consultoria pode vir de tudo, né? Já atendi consultoria desde médico, né, a profissional de rede, né, que queria que eu fizesse a estimativa de qual distribuição de probabilidade que tinha na transmissão de pacotes, né, da velocidade dos pacotes e tudo mais. Era realmente consultoria, você abre um leque gigantesco, né? Você acumula muitos conhecimentos porque você trabalha ali com diferentes tipos de negócio. Né? Uma hora ali você está com caminhão, outra hora você está com corpo humano, outra hora você já está ali com pacote de internet, é um bagulho muito louco, né? Consultoria realmente pira o cabeção, né? Mas te dá um background bem interessante. Exato. Sim. E como que você se mantém atualizado, assim, nas novas tendências? Por exemplo, agora tudo que a gente fala é inteligência artificial, né? Cada minuto está saindo uma inteligência artificial nova. Então, como que você se mantém atualizado com isso? Para ser bem sincero, eu fico no LinkedIn 24 horas, né? Então, eu não saio do LinkedIn, né? Então, já viciei, né? Então, fico lá o tempo todo, né? Atualizando e tal, né? Na dopamina ali me viciaram naquele negócio ali, né? Sim. Mas, assim, eu fiz uma rede ali, né? Fui adicionando pessoas que realmente traziam, né, conhecimento e atualizações para mim e tudo mais. Então, cara, eu tô antenado, né, em tudo que acontece e tudo mais. Então, para me atualizar sobre IA generativa e tudo mais, tudo que está acontecendo, né? Eu acompanho, né, os profissionais das áreas e tudo mais. Então, eu recomendo, inclusive, né, o pessoal seguir, né, vários profissionais aí que estão divulgando a área e tudo mais, né? Então, acho que isso é uma fonte de atualização muito boa que a gente tem hoje em dia, né? O LinkedIn, ele é absurdo, né? A capacidade que ele tem de construir negócios, né? E manter, né, as pessoas atualizadas e construir conhecimento é um negócio bem absurdo, né? Não, com certeza. Bem grande. É muito grande. E qual as técnicas que você considera, hoje em dia, que estão sendo, assim, as mais importantes? Técnicas estatísticas. Te dar um exemplo. Machine Learning, gente, estudem Machine Learning.
ou outra que você utiliza muito mais no seu dia a dia, com as suas consultorias e na comunidade? Cara, assim, importante é muito subjetivo, né? Mas largamente, né, o que mais se vende no mercado de educação é que machine learning todas as empresas usam e tudo mais, o que é mentira, né? Na verdade, a grande maior parte, né, das empresas vão utilizar ali estatística descritiva, estatística inferencial ali no máximo, né? Isso. Vai ser raro, né, os casos que o cara vai fazer ali um modelo de regressão e tudo mais, um deep learning, imagina, né? Deep learning, né, a gente sabe que as estimativas ali não são tão facilmente, né, explicáveis, né, vamos dizer assim, do que modelos clássicos de estatística, né? Então, você tem ali uma rede neural, imagina, você quer dar crédito para uma pessoa, não, aí tem várias leis ali de Basileia e tudo mais no banco para dizer para você, né, quais são os critérios ali para a pessoa, você conceder crédito ou não para a pessoa, né? E aí você simplesmente vira mudar, não dei crédito para você porque o modelo falou aí, né, para não dar. Então não pode, né? Então tem que ter um processo, né? Então por isso que os modelos clássicos de estatística, né, regressão logística, tem a árvore de decisão e tudo mais, são muito melhores de se utilizar, né? Porque são muito mais explicáveis do que um black box ali, com redes neurais e tudo mais, né? Com trocentas transformações ali nos dados e tudo mais, então você acaba perdendo bastante da explicabilidade, né? Então, por isso que você não utiliza, né? Recentemente eu fiz uma mentoria gratuita aí com um rapaz, ele trabalhava muito nessa área de hidrologia, né? E aí, lá ele falou que o pessoal usa muito de learning e tudo mais. Eu fiquei meio assim, né? Mas eu falei, não, beleza, pode até utilizar, né? Mas na parte acadêmica, talvez, né? Mas na parte de prática, eu acho mais difícil, né? Dos caras utilizar e tudo mais. Pode até usar, né? Mas vai ser muito menos, né? Então, para mim, né, a pessoa que sabe fazer o arroz com feijão na parte de estatística descritiva, né, faz um bom gráfico, né, sabe entender qual tipo de gráfico é melhor para cada situação, né, enxergar aquele gráfico, entender, traduzir aquilo no insight, né, conseguir fazer um teste inferencial ali quando precisa, né, para saber ali em média se ele está vendendo mais no mês X, mês Y do ano tal, tudo mais. Para mim isso é muito melhor, né, do que um cara que sabe pra caramba de deep learning, sabe, análise de sobrevivência e tal, o cara manja pra caramba. Mas para mim isso é irrelevante, sabe? Não, o cara, para mim, eu contrataria um cara que sabe muito, muito mais o arroz e feijão, né, da parte de estatística básica, do que o cara que sabe muito a parte ali de mais avançada, né? Por mais que uma coisa leva a outra, né? Porque a gente sabe que os modelos mais avançados, né, eles pressupõem que você entenda de inferência estatística, que você entenda de probabilidade, que você entenda de estatística descritiva e tudo mais. Porque é um acúmulo, né? Eu brinco que a estatística é como se fosse um quebra-cabeça, né? A regra é você não pular etapas, né? Vai preenchendo peça a peça. Se você pular a etapa, você perde um pouco daquele conhecimento, né? Porque ela é toda interconectada, é um negócio bem mágico, né? Porque foi desenvolvido por diferentes pessoas ao longo dos anos e é muito interconectada, cara. É absurdo, assim, tipo, as coisas se entrelaçam de uma forma mágica, sabe? Então, por isso que eu sou tão fã, assim, da ciência, da estatística, né, e tudo mais. E entendo, né, que ela é parte principal aí dentro de ciência de dados, né? A gente vê o hype de data science e tudo mais, né? Mas sem estatística, data science nem existe praticamente. Exato, é pura filosofia. Pois é. Exato. E uma coisa que eu noto quando o profissional ele entende muito bem o arroz e feijão, como você falou, ele consegue dar algumas ideias muito boas no contexto. Então, se ele entender o contexto daquela empresa ou do cliente dele, e ele sabe muito bem o feijão com arroz, às vezes ele consegue gerar uma análise muito mais simples até, e que o cara precisa, o cara pode utilizar, e ele consegue também falar, olha, vamos coletar tal dado, em vez de você coletar assim, coleta de outra forma. E isso gera um impacto gigantesco. Eu noto isso com alguns pesquisadores que eu trabalho. Eu sou muito assim, né, de valorizar o simples, né, porque para mim o genial é ser simples, né, esse cara vem com um deep learning, né, ou seja, o cara quer comer um hambúrguer, né, em vez de usar uma faca, ele usa uma espada, né, então, não faz sentido, né. Então, se o cara resolve ele com boxplot, né, faz um gráfico ali, né, que te mostra, né, por exemplo, a diferença de onde que está ali um valor atípico e tudo mais, para que ele vai usar um modelo, né, absurdo ali para prever se a média resolve, né? Então, começa ali com baseline, né, e aí vai tentando bater esse baseline. Se o modelo não bate nem a média, esse modelo não serve para nada, né? Então, não faz sentido utilizar aquilo ali, né? Então, sou muito dessa perspectiva também, né, de começar pelo simples e ir para o mais complexo.
Exato, exatamente. E quais são. A gente já falou que o complexo a gente não gosta, né? E realmente é ruim. Mas o que você vê para uma pessoa que está começando agora a empreender nesse ramo? Então, começou a dar algumas consultorias, começou a fazer alguns serviços para conhecidos. O que você acha que pode ser o principal erro dela? Assim, como que ela não deve começar? Perfeito. Primeiro, eu acho que ela não deve começar com o rei na barriga, né? Ela não deve se achar, né? Eu acho que ela pode, né, colaborar muito com outros profissionais e tudo mais, aprender de forma colaborativa mesmo, né? Assim como a gente tem lá o grupo de voluntários lá na comunidade estatística que nos ajuda e tudo mais, em troca de conhecimento mesmo, né? Eles estão aprendendo ali o dia a dia, né? Sim. Eu, né, na época de faculdade, cara, se eu tivesse um projeto, né, para participar, né, de forma voluntária, em que eu aprendesse na prática, né, o background que eu precisaria ter ali para o futuro, né? Pô, eu acho que seria muito legal, né? Então, você começar se doando, eu acho que é o mais importante, né? Porque quando você ensina ali, você vai trocando, né? Vai trocando experiência. Então, não tem aquele negócio, não vou ensinar para ele não, porque senão ele vai ficar mais fera do que eu e aí vou perder meu emprego e tal. Não faz sentido isso, né? Ele também vai te ensinar, você vai aprender junto e vocês dois vão crescer juntos, né? Então, eu sou muito dessa perspectiva, né? Você tem que também levar as pessoas junto com você, né? Então, não vai sozinho, né? Não faz sentido você ir sozinho. Leva as pessoas junto com você, né? Crescer sozinho não faz sentido, né? Então, as pessoas que te ajudaram ali de alguma forma, todas elas, por exemplo, lá no canal, né? Os primeiros profissionais que aceitaram, né, fazer vídeo lá no canal e tudo mais, muitos deles viraram palestrantes, são grandes professores e tudo mais, tiveram uma proporção gigantesca, puderam fazer consultoria, tudo mais, e em decorrência do canal também, né? Então, do canal ter se colocado, né, como referência e tudo mais, e eles terem colaborado lá do início, né, fez com que proporcionasse, né, um impulsionamento diferenciado para eles, né? Então, eu sou muito dessa filosofia, né? Faz a sua rede, né? Então, faz uma rede colaborativa ali, né, com profissionais que têm sinergia com o seu trabalho e tudo mais, aprende com eles, eles também ensina para eles, né, também o que você sabe, né, passa esse conhecimento, porque você vai dormir, né, e esquece grande parte ali do que você aprendeu no dia, né? Então, se você compartilhar isso aí, né, uma ideia que pode ser ruim, vai sendo melhorada ao longo do tempo aí, pode ser uma coisa genial ali, né, passando ali essa ideia para frente, né, vai melhorando ela e se tornando uma coisa genial lá na ponta, né? Então, eu sou muito dessa, né? Então, tem que compartilhar conhecimento mesmo, né? Não deixe de compartilhar conhecimento, né? Então, eu acho que o que ele não deve fazer para começar é não compartilhar conhecimento. Sim, exatamente. E realmente é assim que a gente encontra outras pessoas, até dentro do virtual mesmo, né? Já que isso é uma outra coisa que eu queria te perguntar. Essa área da ciência de dados e do empreendedorismo, né? Quando a gente começa como eu presa, né? Acaba sendo um pouco solitário, né? Porque muita gente trabalha home office. Né? Então, você fica 24 horas por dia trabalhando ali no virtual, mas você está sozinho, você está no escritório, né? Como que você tenta lidar com isso? Você busca realmente outras comunidades, outros espaços? Você vai para um café e vai trabalhar? Como que é isso? Para você manter a tua saúde mental dentro, para você conseguir empreender, continuar empreendendo. Olha, eu sempre trabalhei de home office praticamente, né? Então, poucas atuações que eu tive foram presenciais, né? Então, para mim é muito natural e, inclusive, é o melhor modelo para mim, na minha opinião, porque eu estou aqui, né? Pô, aí almoço, vou lá, posso passear com meus doguinhos, né? Voltar ali, né? Então, eu acho que não ficar ali na minha rede, né? Que eu tenho ali. Então, eu acho que é muito bom trabalhar de home office, né? Então, tem ganhos aí absurdos, né? Eu não seria muito difícil hoje eu voltar presencial, né? Teria que ter uma coisa muito boa, assim. E aí, como é que eu faço para fazer esse network, né? Antes, lá durante o processo de criação da comunidade estatística e tudo mais, né? O que eu fazia? Eu chegava lá no LinkedIn, né? Profissionais que eu achava interessante de conversar e tal, achava o perfil legal, chegava lá e marcava um call, né? Marcava um call ali com ele, né? Conversava mesmo, né? Então, ficava ali conversando com vários profissionais e tudo mais. Nisso, eu fiz um network bem grande, né? Então, o pessoal conheceu bastante o meu projeto, vi muitas sinergias, né? Então, pude fazer vários parceiros e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante, né? Aquele café do empreendedorismo, né, no presencial também existe no virtual, né? Então, toma um café virtual com a galera, né? Então, marca ali um call, né? Conversa, entende ali a experiência de vida dele, né? Eu acho que o que tem de mais importante, uma das coisas que as empresas mais falham, na minha opinião, hoje, é saber lidar com pessoas, né? Porque as pessoas são o que tem de mais maravilhoso no mundo, né? Com certeza. O ser humano é uma máquina incrível, né? Então,
quanto mais, né, você conseguir trabalhar, né, com pessoas, isso abre um leque absurdo, né? Então, você sozinho não consegue ir muito longe, né? Quando você está junto com várias pessoas, você consegue exponencialmente aumentar esse alcance, né? Então, você saber lidar ali com as pessoas, né, é muito importante, né, no empreendedorismo também, né? Não só na vida, né? Sim. Como no empreendedorismo também, né? Então, com certeza. É muito isso, é muito isso. Sim. Por exemplo, um dos voluntários lá da época, porque a gente teve 2 momentos de voluntário, né? Esse agora da comunidade e voluntários do canal, né? E aí, os voluntários do canal específico, né? Dois deles, né? Um foi o que fez o rebranding da marca, né? Do Statfish para o Statdados, né? O nome foi consulta pública, né? Mas o rebranding ele que fez, né? O mestre Norberto. Também Sim. Tem uma startup incrível de educação voltada para ensino de tecnologia para crianças e tudo mais, muito massa. E eu lembro, né, que eu participei do Big Data Brasil Experience, né, que foi meu segundo evento que eu participei, né? Primeiro participei do Big Data Brasil Day, foi muito legal, pô, inclusive pude estar presencial lá com o mestre Rodrigão e Filipão, conheci eles presencialmente, eles foram os que me ajudaram, né, a criar a comunidade e tudo mais. Sim. Conheci o Marcelão, que foi o dono do evento também, a gente ficou super parceiro também e tudo mais. E entre outros profissionais incríveis que eu conheci lá. E o Big Data Brasil Experience, né? Foi que eu fui como palestrante e eu tinha direito a levar uma pessoa. Levei o mestre Norberto, ele me leva um carrinho construído, um carrinho construído por alunos, né? De até ali 7 anos de idade, mais ou menos, né? Usando inteligência artificial e detecção de sensor, né? E luz e tudo mais. Então o carrinho andava sozinho ali, com sensor e tudo mais. Ou seja, ele virou palestrante durante o evento, né? Então, antes da minha palestra, ele entrou, né? Ali uns minutos antes ali e tal, falou do projeto dele, né, que a dona do evento ficou louca lá, né, a mestra, agora me fugiu o nome dela, muito, muito, muito legal também a pessoa, né, foi professora comigo lá na PUC-RS também, né, ela é fantástica também, ela é dona do Brasil Experience, né. Sim. E aí, lá, ela chamou o mestre Norberto para palestrar, né? No outro evento ele voltou como palestrante mesmo, né, então, aí falou sobre inteligência artificial, nas habilidades humanas e tudo mais, a palestra dele foi incrível, né, e tal. Sim. E esse cara tá com a gente desde muito tempo, né, então sempre já fez RPG com estatística com a gente na comunidade estatística, a gente já criou jogos de RPG com os alunos da comunidade estatística juntos, tudo mais. Legal. Então, e a esposa dele foi que criou, né, a logo da comunidade estatística, a logo da Casa da Pesquisa Operacional, que também é outro projeto que eu co-criei junto com um professor meu do Instituto Militar de Engenharia, né, o professor Marcos dos Santos, foi seu professor, né, lá no MBA. Né? Exatamente. E esse projeto é mais voltado para otimização, né, e tudo mais, a parte mais matemática da coisa. Mas, basicamente, a SAF foi que criou, né, a logo e fazia todas as artes da comunidade. Né? Então, essa rede, né, é o que eu estou falando, né? São as pessoas que vão te apoiar desde todo sempre ali, desde o início do projeto e tudo mais. Né? Então, acho que isso é o que tem mais importante, né? Sim. É o que vai te diferenciar dos demais, né? A rede que você tem. Com certeza. E você falou de inteligência artificial, você utiliza alguma coisa de inteligência artificial na comunidade? Não precisa ser nada rebuscado. Te dar um exemplo. Aqui na formação, a gente tem a parte dos códigos que a gente ensina a gerar relatórios otimizados. Você gera uns relatórios em 20 minutos. E a gente também junta com o ChatGPT para ajudar a ficar mais rápido. Né? Porque o objetivo da inteligência artificial é realmente facilitar o seu trabalho. Né? Você fala dentro da comunidade ou para os alunos da comunidade? Os dois. Dentro ou para os alunos, se tem alguma aula sobre inteligência artificial. Então, a aula a gente tem, né, de Machine Learning. A gente tem ali 20 horas com a professora Cid Souf, né, que ela é PhD pela USP, e também ela é formada lá na Universidade de Gana, né? Ela é natural de Gana, né? Professora internacional que a gente tem. Ela ensina lá Machine Learning para a gente, né? Então, lá tem todos os modelos, né? Desde a parte da criação de modelo, CRISP-DM, né? Que é o método mais conhecido para a criação de modelo. Aí tem regressão linear, regressão logística, regressão quantílica. A gente tem vários modelos, né? Dos mais simples aos mais rebuscados, dentro da parte de Machine Learning. Sim. A gente faz projetos com os alunos usando IA generativa, né? Então a gente está construindo lá o Thiago GPT, né? Que é basicamente pegar os vídeos do YouTube, né? Taguear eles e trazer um resumo do chat GPT dos vídeos, né? A gente fez com uma live internacional, foi incrível, né? Eu trouxe o professor de PAC lá da Universidade de Gana, né? Do Instituto Tecnológico de Gana, e aí eu fiz em português e inglês, né? A gente teve o professor Severo também como tradutor lá, e aí a gente fez em português e inglês e o chat GPT pegou, né, a ideia do português e inglês e fez um resumo exatamente, né,
igual a um professor faria, né? Que é explicando que cada etapa ali da live e tudo mais, eu achei incrível, assim, oportunidades gigantescas, né, que a gente tem nisso. E aí a gente está fazendo esse projeto, a gente fez esse MVP, agora a gente está fazendo esse projeto aí em conjunto com os alunos, bem legal, para poder posicionar eles da melhor forma aí no mercado. E em termos de inteligência artificial aqui, a gente tem também algumas coisas que a gente pensa em trazer para a comunidade, né? No momento, a gente está estruturando ainda, né? Porque a comunidade, como eu falei, né? Ela é opresa, né? Ela não tem tanta... a gente tem agora os voluntários, então a gente está estruturando, conectando APIs de forma automática para gerar relatórios e tudo mais. E nisso a gente vai também trazer modelos de regressão logística, por exemplo, árvore de decisão, para saber, de fato, quando um aluno vai evadir, né? Então, dá a probabilidade ali daquele aluno evadir ou não da comunidade estatística, né? Então, esse é uma vontade que eu tenho, né, de aplicar ali modelos de classificação dentro da comunidade e tudo mais, mas para isso a gente precisa consolidar, né, uma base de dados melhor e tudo mais, né? Mas a gente tem várias aspirações aí, a gente quer construir resumos dos vídeos de forma mais automática, usando ali inteligência artificial generativa e tudo mais, então tem muita coisa aí que a gente quer trazer pela frente ainda. Sim, ótimo. E para a gente finalizar, Thiago, para quem está começando também agora, eu te perguntei dos erros antes, e o que você acha que é o acerto, né? Ou seja, o que a pessoa deve fazer quando está começando, né? Então, vai começar a dar consultoria. Dar consultoria no Skype? Como é que Boa. Perfeito. Bom, primeiro é você entender o que tem de tecnologia hoje, né? Que pode te ajudar, né? Então, entende aí o que tem de melhor, né? Então, se é Zoom, se é Google, qual tipo de e-mail marketing que vai ser melhor para você, né? Tem vários, né? Qual tipo de gerenciador de redes sociais para você postar de forma automática e controlar isso ao longo do tempo. Enfim, então, vê as ferramentas, né? Entende do negócio que você está criando, né? Se já existem, muito do que a gente faz, outras pessoas já fizeram, né? Então, busca inspirações, né? Olha ali projetos que são similares aos seus, né? Dentro da área de negócio que você está trabalhando e tudo mais, para você criar projetos sem reinventar a roda, né? Então, pega aquela ideia ali, aperfeiçoa, né? Não copia também, né? Pega e faz uma adaptação ali, né? Para suas ideias e tudo mais, né? E daí que surge a criatividade, né? A combinação das ideias, né? Então, pega aquela ideia ali, vai combinando, trazendo coisas novas e tudo mais. Tenta criar, né, uma postura de tentar delegar, né, as coisas. Então, para mim, isso é difícil para mim, né, delegar e tudo mais, mas a gente precisa, né, é necessário, tá? Então, eu acho que o que tem mais importante no mundo é você conseguir treinar pessoas, né? Então, capacitar, tenta criar habilidades em capacitar profissionais, né? Então, acho que isso é bem importante, né, para você construir o seu negócio e tudo mais, né? E vai com calma, né? Vai devagar, né? Não tenta ser o mais profissional possível, né? Porque no início, senão não vai sair do papel, né? Não então, nada. Começa do simples e vai evoluindo, né? Para você ter ideia, a primeira landing page da comunidade era uma landing page chamada Lending, né? Que é um negócio, acho que da Alemanha, sei lá. Era gratuito, toda horrorosa. Era bem ruim, não tinha ainda da Hotmart, né? E tal. A ClickPage, né? E tudo mais, não tinha. Sim. E aí era um bagulho bem ruim, né? Mas, cara, vendeu, né? A gente conseguiu lá os nossos alunos na primeira turma, então o projeto ele aconteceu, né? Então começa do simples, né? Vai testando as suas ideias, faz pesquisa de mercado, né? Tenta entender o que as pessoas querem e tudo mais. E é isso, né? Eu acho que cada dia é um dia, né? Vai tentando ali e tem em mente que é 1% talento e 99% transpiração, né? É isso aí. É exatamente isso. Bom, Thiago, muito obrigada. Gostei muito da nossa conversa. Vou deixar todas as suas redes sociais embaixo, bem aqui ligado, obrigado. Tá? Tanto da comunidade quanto da Casa da Pesquisa Operacional. Seu LinkedIn vou deixar aqui e o seu Instagram também. Então, o pessoal vai ter aí bastante link para te conhecer melhor depois. Boa, legal, show de bola. Tá bom? Obrigado aí, sucesso aí nos seus projetos aí. Fiquei bastante feliz aí com o convite e parabéns aí pelas iniciativas. Tá bom, muito obrigada, pessoal. Lembrando que ao final de toda essa série, a gente vai abrir as matrículas para a formação Ecos. Então, só quem está acompanhando a gente lá no grupo VIP e também aqui na nossa websérie vai ter, então, acesso ao link e também a aula magna, que vai ser a nossa primeira aula do curso. Tá joia? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.